Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito, eleito, benquisto. Meus amigos, hoje é quinta-feira, dia 7 de setembro de 2023. Eu venho, ainda nessa manhã, gravar uma primeira atualização das informações mais recentes que pude obter de ontem para hoje, nessa manhã também, das notícias do Global Currency Reset, da reavaliação de moeda global e também de toda essa reestruturação econômica que aparente se apresenta. Agradeço a essa comunidade inscrita neste canal desde o início. Todos os novos irmãos que me conhecem diariamente se inscrevem no canal, tornam essa família cada vez mais numerosa. Eu agradeço as pessoas que deixam o seu like no vídeo, que deixam esses comentários maravilhosos em nome do irmão Danilo Sérgio. E também, se você gostar do conteúdo, deixa o sininho ativado para todas as notificações e... Independência ou morte! Foi dito por Dom Pedro I, né, meus amigos, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, contra todo aquele conglomerado de soldados portugueses, né? Estava Dom Pedro I tentando e conseguindo garantir a soberania da nossa nação brasileira. Temos até um quadro representativo pelo pintor paraibano, Pedro Américo. Meus amigos, podem pesquisar aí, se não me engano, não fale a memória, que ainda está muito boa. Então, é o seguinte, ele pintou, né, o retrato dos soldados portugueses, juntamente com os soldados brasileiros, Dom Pedro, propriamente dito, né? E apesar de ter um glamour danado naquela imagem, meus amigos, sabemos que este não foi um evento de glamour nenhum, né? Houve guerra, houve sangue, houveram mortes, muitas mortes, que garantiram, né? Após 200, a história fala, né, 200 anos, mas eu creio que foram bem mais que 200 anos, que o Brasil esteve, né, neste domínio português. Nesse momento, né, a nação do Brasil, né, naquela época, muitas cidades da costa brasileira já estavam, né, sendo cada vez mais recebendo essas pessoas de Portugal e também nesse tempo, né, começando a querer oprimir a nação brasileira. Então, meus amigos, houve, né, uma grande guerra e esse dia é representado por isso. Então, eu acredito que nesse momento façamos, né, apesar de Dom Pedro ter várias excentricidades, né, ou seja, estranhas manias, e até, né, muita coisa, né, houve muita influência também de sociedades na independência do Brasil, e pelo que eu li também, diante desse contexto histórico, li um livro há alguns anos atrás que chamava Maçonaria e a Grandeza do Brasil. E esse livro, ele tinha por volta de 670 e poucas páginas. Se não me engano, 676 páginas. Não é um livro de exemplar em bibliotecas e outras coisas, né? Era um livro que o irmão Danilo Sérgio observou na casa de um amigo, né, e pediu a leitura. E naquela época, né, eu era bem novo, né, e na verdade bem novo, gente, eu tinha uns 13, 14 anos, né, e dessa maneira eu li aquele livro todo e pude perceber uma grande influência desta ordem também na independência do Brasil, né. Eu, particularmente, meus amigos, acredito em algumas coisas, a nossa história ela é reescrita todos os dias, né, e eles tentam reescrever a nossa história todos os dias. E existem muitos relatos verdadeiros, né, que colocavam, inclusive, o que fez Dom Pedro I, né, ascensionar
como dom na época, né, que era um título de nobreza, e ele também, por influência, acabou alcançando os graus mais altos da ordem da maçonaria naquela época, e também por uma questão política, pessoal, né, e de ideal, no caso também, idealista, né? Dom Pedro I, depois de ascensionar na ordem da maçonaria, ele, depois de 3 dias, ele teve uma abdicação, ou seja, ele praticamente se destituiu dessa união, desses acordos e tudo, referente a essa sociedade. Então, meus amigos, eu falo isso com vocês, né, porque nem todos sabem, né, desse contexto da história. O que a gente vê, né, é a majestosa independência do Brasil, mas através de quê? A custo de quê? A custo de muito sangue, né, a custo de morte, opressão, o roubo, né, aonde após anos e anos de domínio, o Brasil decidiu declarar-se a independência que tem até hoje, um solo maravilhoso, rico na disposição de tudo praticamente, a gente é rico aqui em tudo, tem tudo no Brasil, né? É um dos maiores países do mundo, e nesse momento faz parte de um grande bloco que adquire toda essa soberania cada vez mais junto com o Brasil, próprio Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, um conglomerado de, nesse momento, mais de 60 países já certificados, querendo utilizar esses sistemas que estão autorizados, como o próprio BRICS Pay, que foi anunciado no dia 22 de agosto, nos dias 22, 23 e 24 de agosto, onde tivemos uma reunião importantíssima. Depois de amanhã, meus amigos, no dia 9, estaremos também com uma reunião importante, começando uma reunião importante, se eu não me engano, depois de amanhã, eu não sei se eles certificaram ainda, que é o G20 que vai fazer mais algumas reuniões, né? E eu já citei isso nessas leituras que eu faço, não menos importante, mas já sendo, né, no caso, as maiores decisões tomadas no sistema financeiro e que disponibilizou a esses países um salto, né, é que eles estão também tomando à frente nos recursos do Quantum Financial System. E a esses países, meus amigos, vêm sendo elaboradas, né, muitas formas de se colocar, introduzir estes recursos também, né? Eu acho que nós estamos no cume disso, né, no momento intransponível, e do retorno dessas moedas exóticas, numismáticas, e bônus, títulos. E nesse momento vale a pena observar, eu trago essas informações, tem aqui mais uma leitura proveitosa, né, para trazer a esses amigos. E meus irmãos, nesse contexto principal, o que eu consegui reunir até esse momento é o seguinte, vamos lá? O novo mundo nos espera. É uma questão de fazer. Nós mesmos somos os criadores de nossa existência terrena. Até agora, apenas projetos humanitários foram possíveis e projetos muito grandes com pessoas afins que criaram uma comunidade conjunta. Isso ainda é possível. Projetos de pequena escala. Então, estamos vendo o que é possível fazer agora para antecipar esses recursos que estão sendo liberados pelo RV e GCR. Assim que os fundos forem liberados para realizar projetos humanitários, poderemos juntos dar passos importantes para moldar o novo mundo. Em setembro de 2023, vários pioneiros já começaram a formar os primeiros grupos de trabalho para estabelecer projetos humanitários. Isso inclui os grupos de trabalho na área da comunicação, agricultura, educação, cuidados e comunidades residenciais. Os pioneiros que dela participam usam seus dons e talentos e já estão abrindo o caminho para um novo mundo onde haverá fartura de alimentos saudáveis, água potável,
energia gratuita e onde o bem-estar e o respeito uns pelos outros serão de suma importância. Você tem um sonho, desejo ou grande plano humanitário? Após a troca dos dólares será anunciado um novo endereço de e-mail, onde você poderá enviar estes planos definitivos. Será, então, examinado o seu plano, projetos, se são viáveis para agora ou no futuro. E será discutido internamente se seus planos podem ser apoiados pelas equipes dos centros de redenção e mesas pagadoras. A intenção é que o maior número possível de planos e projetos, após a troca dos dólares sejam mapeados pelas agências para que haja uma boa divulgação e distribuição de projetos humanitários no mundo. Certamente, amigos, esse foi um primeiro quadrante de informações muito positivo, né? Já se fala sobre... Eu certamente, amigos, não dá para ainda ratificar, que seria confirmar ou refutar, né? Contradizer essas informações. Mas eu estou colocando uma grande expectativa que, depois de muito tempo, eu vejo eles falando sobre essa abertura e eu vejo falando coisas que eu já tinha na minha mente, na minha concepção, né? Que eles começariam sempre autorizando isso com programas, projetos. Eu acredito que a aliança esteja interessada em programas e projetos que façam bem a comunidades, a províncias inteiras, países inteiros, meus amigos, e projetos que sejam verdadeiramente humanitários. E a humanidade necessita de uma correção até mesmo espiritual. As pessoas precisam ter um encontro um pouco maior com esse ambiente, que mesmo aqui para nós que achamos que sabemos tudo, às vezes a gente não sabe de nada. Não é mesmo? Como diz aquela frase, quando a gente pensa que sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas, não é mesmo? Então é essa coisa. Como dizia Shakespeare também, há muito mais coisas entre o céu e a terra do que pressupõe a nossa vã filosofia. Eu digo, né, que as pessoas têm tendências, né, a se apegar à fé, à crença e muitas coisas, mas essas muitas coisas, né, nós precisamos conhecê-las e nem todo mundo acaba conhecendo, e às vezes muitas pessoas conhecem de outras maneiras, outras nem conhecem. Então eu acho que a aliança também está comprometida com um trabalho espiritual, humanitário, que vai revelar muitas coisas para a humanidade, meus amigos. Já não é visto só aqui o irmão Danilo Sérgio falando de uma mudança, de uma transição, né, que não é uma transação, é uma transição nesse momento. É uma transição que nós iremos fazer na área, em todo este universo. Eu acredito que essa transição vai afetar todo este nosso universo, ou pelo menos todo este nosso sistema planetário. Né? E isso envolve o nosso sistema sideral, esse nosso espaço cósmico, né? Esta mudança que também afetará a nós seres humanos. Eu acredito muito nisso, meus amigos, e com a abertura da consciência cada vez mais voltados ao que são verdadeiramente projetos humanitários, ao que são verdadeiramente a entrada desses recursos, né? Muita gente acha que vai pagar vai financiar um projeto humanitário, aí o detetor de zinco vai ter dinheiro, vai deixar a humanidade inteira bem, e não é assim. Né? As pessoas apresentarão ideias, né, revolucionárias, porque eu vejo ideias revolucionárias, coisas que não existem no mundo atualmente. Eu tenho o prazer de estar em contato nesse momento. Então, meus amigos, e são ideias, projetos, né, possíveis realizações. E o mais bonito nesse aspecto é que ainda não uma quantidade suficiente, mas eu vejo, né, algumas ideias com um projeto extremamente espiritual, humanitário, né, gente? Porque eu acho que
quando a gente colocar verdadeiramente, souber verdadeiramente como agir da maneira espiritual, da maneira certa, né? Reverenciar essa nossa divindade como Deus da maneira certa, né? Ele vai nos atender de uma maneira milagrosa. Então, nesse momento, as pessoas precisam entender, né, que o humanitário também é elevação espiritual, também é levar isso para as pessoas que não conhecem, né? E eu acho que a Aliança está comprometida muito com isso também. Então, eu trago essas leituras, meus amigos, porque isso parte um pouco da minha consciência, do que eu acredito. Pode não fazer tanto sentido para a pessoa que está desse lado, para a pessoa que está ouvindo outras informações, meus amigos, desse lado da telinha, mas pelo menos eu consigo ver, né, enquanto muitas pessoas veem agonia, angústia, tristeza nesse processo, né, pois estão vendo relativamente esse processo da maneira errada, pois se você está angustiado, se está impaciente, se você já não aguenta mais, né, se você está de acordo com qualquer energia negativa, você não está na sintonia desse projeto. Você não está na sintonia do processo, você está numa outra sintonia. Você está numa sintonia de uma coisa que não é verdade. Então, meus amigos, esse nosso papo, essa nossa conversa, essa nossa leitura também é para sintonizar consciências. E eu venho percebendo, né, através desses comentários maravilhosos que saem de uma comunidade que já tem quase 23 mil inscritos, meus amigos. Isso é maravilhoso. Ainda mais com um conteúdo como esse, que é difícil as pessoas acompanhar. Não é entretenimento, aqui é conhecimento, é um papo firme, uma conversa orientada a uma situação econômica, global, espiritual, às vezes, né? Conforme. Quem sou eu para falar, né, gente? Mas, né, que a gente puder falar de bom, a gente tem que fazer. E as pessoas têm que sair desse quadro, né? A crença que traz agonia, angústia, tristeza, nervosismo, né, ansiedade, não é coisa positiva, gente. As pessoas precisam sair desse quadro, precisam entender, né? Muitos estão nesse quadro, né, até hoje. Eu, por várias vezes, estive nesse quadro, até entender realmente que esse processo é um processo desapegado do controle de nós mesmos, né? Nós só vamos obter as informações por enquanto e olhe lá, né? Então, até esse momento acontecer é isso, irmãos. E pelo menos até as pessoas começarem a se apresentar com esses recursos, com essas quantias, pode demorar um pouco. Mas, conforme essas informações, eu acredito que tudo está... Não há como voltar atrás. Como eu leio, não há como voltar atrás. E se for como o Mark está falando, o Bruce, o Frank, o Judge e muitos outros provedores, né, que muita gente reluta contra, mas eu nunca me decepcionei com eles. Estou observando a informação positiva, nunca me decepcionei. Segundo eles, né, esses projetos já tem questão de mais ou menos uns 20 dias que já estão começando a dar as suas entradas. E eu não sei se as pessoas resgataram, foram pagas realmente e tal, mas até agora eu não vi ninguém, né? Mas não descarto a hipótese disso estar acontecendo. E espero que até réis mortais como nós, né, isso não demore. Eu separei aqui também mais um trecho de uma leitura formidável, meus amigos, que é o amanhecer de uma nova era, uma transformação. A escuridão acabará por se dissipar, revelando um novo horizonte. Após dias intensos, estaremos conectados a uma rede totalmente nova. Não é apenas uma atualização, é um renascimento. Não estamos falando apenas de uma internet mais rápida. Os próprios fundamentos do governo, da educação, das finanças, da saúde, do comércio sofrerão uma metamorfose. Portanto, à medida que nos aproximamos do dia em que a tempestade se forma, lembre-se, não se trata apenas da tempestade, mas da transformação que se segue. Com os antigos sistemas desmantelados e substituídos, podemos estar à beira de um mundo mais transparente, justo e equitativo. Há um regime secreto do direito marcial internacional. Você pensou que conhecia o mundo, mas tudo está prestes a mudar. De acordo com fontes internas deste grande comando, a Terra como a conhecemos está sendo reconfigurada desde as suas raízes.
Se você está lendo isso, está prestes a testemunhar a maior mudança dinâmica do poder global na história da humanidade. A lei marcial sussurrada que nunca conhecemos. Muitos podem estar familiarizados com o termo lei marcial. A maioria entende-a como uma declaração nacional, onde o país individual decide renunciar a certas liberdades para a segurança do seu povo, geralmente face à agitação civil. Mas e se eu lhe dissesse que o mundo inteiro, todas as nações, todos os estados reconhecidos, estão sobre uma lei marcial não nacional, mas global? É uma condição em que os governos individuais são como fantoches, desprovidos do controle, lutando para recuperar sua soberania. Isso não é um exercício, pessoal. De acordo com membros deste comando, a cortina foi levantada para revelar a lei marcial global que nos envolveu. É uma tapeçaria de controle obscuro, além do que até mesmo os mais apaixonados teóricos das conspirações poderiam imaginar. O que é a soberania no mundo hoje? O direito de autogovernar? O reconhecimento da autoridade territorial? Ou apenas uma miragem para as massas? A verdade atual é surpreendente. Os nossos governos, sejam eles Estados Unidos da América, Reino Unido, Índia ou Austrália, não são reconhecidos como soberanos. E isto não é um debate, é um fato. Eles estão em uma corrida desesperada para registrar sua existência, sua identidade junto aos arquivistas e o salão de registros através desse comando. Você pensava que instituições como a Organização das Nações Unidas, o Banco Mundial, FEMA, devagar com esses órgãos, né, meus amigos, que eu já recebi um aviso esses tempos atrás sobre as políticas do algoritmo, então estou tomando bastante cuidado. Intocáveis, certo? Eram intocáveis, certo? Eles eram os pilares da estrutura global, por assim dizer. Pense novamente. Esses gigantes, estes chamados defensores e credores, nada mais são do que empresas extintas sem um pingo de soberania. Tal como uma empresa que vai à falência, os seus ativos e lealdades estão no ar. Mas espere, tem mais. Uma revolução está se formando. Está a emergir uma nova ordem global liderada pelas estruturas revistas da Agência de Inteligência Global, GIA, e por uma entidade enigmática conhecida simplesmente como Aliança. O que eles querem? Por que eles estão fazendo isso? As respostas são múltiplas, mas uma coisa é certa, a mudança é inevitável. Dentro disso está o colapso financeiro americano. Os magos financeiros dos nossos tempos, o grande IRS americano e a Reserva Federal dos Estados Unidos da América, estão a desmoronar-se. O burburinho nos corredores do poder é que Janet Yellen está fora. Embora ainda não tenha chegado aos olhos do público, as ramificações são monumentais. Os guardiões das finanças americanas, a Reserva Federal mais o Tesouro dos Estados Unidos da América, sofreram um golpe que repercute em todos os continentes. Se não conseguirem pagar ao repositório global os espantosos 4 trilhões que devem, poderão perder tudo. As propriedades fundiárias, ativos comerciais, tudo. A casa de um império irá ecoar, as repercussões serão sentidas em todo o mundo. Agora eu peço que se preparem, enquanto os alicerces desta nossa ordem global tremem. O que emerge da poeira pode ser a nossa salvação ou a nossa queda. Haverá volatilidade a curto prazo, os mercados de ações irão quebrar e os rostos políticos mudarão. O médio prazo anuncia mudanças inéditas, mas mantenha a esperança, pois pode haver uma fresta de esperança, uma promessa de prosperidade a longo prazo, a roda da fortuna está girando e somos apenas testemunhas de seu giro. A verdade real, a notícia crua e não filtrada está prestes a revelar-se. Este não é um conto de fadas, nem uma fantasia distópica. É uma realidade esperando a nossa porta. Estamos à beira disso na história, e vendo um mundo se desmoronar e uma nova ordem surgir. Resta saber se este é o alvorecer de uma era de ouro
ou o início de uma longa noite. Fiquem abertas, acreditamos que o que está por vir é imparável e lembrem-se de manter-se informado. Conhecimento é poder. Com certeza, meus amigos. Conhecimento é poder, saber onde estamos pisando, para onde vai a humanidade, né? Saber os motivos certos daquelas coisas que satisfazem a nossa consciência e o nosso coração numa unidade, né? Não dá para se ter, né, um coração que não tem coração e uma consciência que não pensa, né? Então, meus amigos, é o que eu tenho a trazer para essa comunidade maravilhosa nessa quinta-feira, o dia da independência do Brasil, 7 de setembro, que agora é independência e vida nesse momento e não mais morte, né? Meus amigos, muito obrigado por essa companhia maravilhosa que essa comunidade faz aqui nesse canal. Que Deus abençoe muito vocês. Um beijo do seu capitão intergaláctico e interespacial, Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos uma grande voz é o infinito. E além. E sempre além, meus amigos, eu desejo a todos uma continuidade de um feriado prolongado para alguns, né? Aí de muita alegria, muita paz. Se você estiver na praia, que esteja muito sol, né, meus amigos? Estamos também com iminências de ciclone, né? Novamente na região sul do país. Então, todo cuidado é pouco, né? Eu não sei como que está agora, andei lendo de maneira superficial essas informações, mas espero que o nosso país, as pessoas que aqui moram, né, não sejam afetadas por este grande intemperismo, né, no caso de todo esse nosso ambiente. Meus amigos, é um prazer, uma honra. Quem puder continuar se inscrevendo no canal, vai ser uma honra obter a sua companhia, um prazer, amizade. Se puder deixar o like, seu comentário, vou gostar muito. E se gostar realmente do conteúdo, ativa o sininho para todas as notificações. Vai chegar a notificação aí no seu celular. Você vai só clicar em cima, pode dar o like. E, gente, como sempre, né? Sem demagogia, eu adoro a companhia. São essas informações. Quero estar em conexão com essas informações ainda no dia de hoje. E se eu voltar a postar um vídeo aqui para a comunidade, são todos convidadíssimos a voltar. Continue tendo uma excelente quarta-feira, meus amigos. Até mais tarde. Tchau, tchau.